O milagre nas costas de Renata. Renata tinha apenas 23 anos, mas já carregava nas costas uma dor que parecia roubar sua juventude. Há quase um ano, ela acordava todas as manhãs com uma pontada aguda na coluna, como se uma faca fosse cravada entre suas vértebras. Os médicos disseram que era hérnia de disco, inflamação nos nervos, algo que poderia piorar com o tempo. Remédios, fisioterapia, injeções, nada adiantava. A dor era tão intensa que, às vezes, ela não conseguia nem se levantar da cama. O pior não era o físico, mas o desespero de não ver saída. Como vou trabalhar? Como vou cuidar da minha mãe doente se nem eu consigo me mover? Pensava, chorando no travesseiro. Foi numa tarde de domingo, quando a dor a deixou deitada por 3 dias seguidos, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Renata via sair cedo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minha filha, você já tentou orar? Perguntou, com uma voz calma que parecia trazer alívio só de ouvir. Renata, que nunca havia pisado numa igreja, apenas balançou a cabeça. Venha comigo amanhã. Não é um lugar de gente rica ou de show. É simples, como a gente. Só pessoas que creem em Deus e oram umas pelas outras. No dia seguinte, Dona Maria a ajudou a se arrumar. Renata vestiu a saia mais comprida que tinha e uma blusa de mangas, como via as mulheres da congregação cristã no Brasil usarem. O templo era humilde, paredes brancas, bancos de madeira, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Só vozes. Vozes que cantavam hinos como Glória a Deus nas alturas em Jesus, amigo fiel, sem acompanhamento, só melodia pura saindo do coração de cada irmão. Renata sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, dirigiu a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Irmãos, hoje vamos orar pelos que estão com dor no corpo e na alma, disse, olhando diretamente para Renata, como se soubesse. Ela baixou a cabeça, envergonhada, mas uma irmã ao lado segurou sua mão. Não tenha medo, filha. Aqui, Deus ouve. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contou como havia sido curado de uma úlcera depois da Santa Ceia. Uma jovem falou da depressão que a aprisionava até encontrar consolo nas palavras do ancião. Renata sentiu as lágrimas escorrerem. Aquilo não era teatro. Era real, gente comum, com problemas comuns, mas com uma fé que ela não entendia ainda. Na oração final, o ancião pediu que os que precisavam de cura se levantassem. Renata hesitou, mas Dona Maria a puxou suavemente pelo braço. Levanta, minha filha. Deus está aqui. Tremendo, ela se pôs de pé, enquanto dezenas de mãos se erguiam em sua direção, sem tocá-la, só intercedendo. O ancião orou: Senhor, tu que saraste o paralítico e ressuscitaste Lázaro, olha para esta jovem. Não pelo que ela merece, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Renata não sentiu nada no primeiro segundo. Mas quando o ancião disse amém, foi como se uma corrente elétrica percorresse suas costas. Ela dobrou o corpo para frente, assustada, e então nada. A dor tinha ido embora. Completamente. Eu não sinto mais nada, gaguejou, virando-se para Dona Maria com os olhos arregalados. A igreja inteira irrompeu em louvor, cantando a Jesus, o Nazareno, com uma alegria que abalou as vigas do lugar. Nos dias seguintes, Renata voltou. Primeiro por gratidão, depois por necessidade espiritual, aprendeu que a fé não era mágica, mas confiança em um Deus que age no tempo certo. Viu irmãos sendo batizados nas águas, participou da Santa Ceia com o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Entendeu que a simplicidade da CCB sem holofotes, sem espetáculo, era justamente sua força. Ali, não havia espaço para vaidade, só para Deus. Um ano depois, Renata estava de pé, não só sem dor, mas batizando sua própria mãe, que também encontrara alívio para sua enfermidade. Quando deu seu testemunho, disse algo que marcou todos: eu achava que minha cura era o fim da história. Mas era só o começo. Deus não tira a dor só para nos deixar confortáveis. Ele nos cura para nos ensinar a viver para Ele. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e irmãos que se abraçavam como família,
Renata descobriu que o maior milagre não era a saúde recuperada, mas a alma transformada. Na congregação cristã no Brasil, ela encontrou o que nenhum médico poderia dar, uma fé que move montanhas e um amor que não falha. O tempo passou, e o testemunho de Renata se espalhou como um fogo suave pela região. Muitas pessoas que antes só viam na CCB um lugar de reuniões simples começaram a enxergar ali um refúgio de esperança. Entre elas estava o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos, conhecido na vizinhança por seu jeito sério e sua batalha silenciosa contra um problema no coração. Os médicos diziam que seu caso era grave, que qualquer esforço poderia ser perigoso. Mas o que mais pesava não era a doença, e sim a solidão. Depois que perdeu a esposa, Antônio se fechou no mundo, achando que Deus também o tinha esquecido. Até que um domingo, quase por acaso, ele aceitou o convite de um vizinho para ir à igreja. Não foi pela pregação, nem pela promessa de cura, foi só para não ficar sozinho mais uma tarde. Sentou-se nos fundos, de braços cruzados, observando tudo com desconfiança. Os irmãos não o pressionaram, não fizeram alarde. Apenas cantaram, oraram e, no final, um ancião se aproximou com calma e colocou a mão em seu ombro. Irmão, Deus não esquece de ninguém. Ele está te esperando. Antônio não chorou na hora. Nem sequer respondeu. Mas algo dentro dele mexeu. Na semana seguinte, voltou. E na outra também. Até que, em uma noite de oração, enquanto os irmãos clamavam em uníssono, ele sentiu uma dor forte no peito. Desta vez, não era doença, era como se algo se quebrasse por dentro. E então, entre lágrimas que não conseguia segurar, Antônio se ajoelhou e pediu perdão a Deus por ter duvidado tanto tempo. Não houve trovoada, nem voz do céu. Mas quando ele se levantou, o peso que carregava havia sumido. Os exames posteriores deixaram os médicos perplexos. O coração, antes tão frágil, agora batia forte, como se tivesse sido renovado. Mas o verdadeiro milagre não estava nos papéis médicos. Estava no sorriso de Antônio ao abraçar os irmãos, no jeito como passou a visitar os doentes do bairro, levando não só palavras de conforto, mas o pão que ele mesmo assava de madrugada para distribuir. Deus me deu uma segunda chance, dizia ele. Não para eu ficar parado, mas para servir. E assim, como Renata, Antônio descobriu que a CCB não era um lugar de milagres isolados, mas de vidas transformadas em instrumento nas mãos de Deus. Não havia propagandas, nem promessas vazias, apenas uma fé simples, que crescia no silêncio das orações e se multiplicava no amor ao próximo. Um dia, Renata e Antônio se encontraram na porta da igreja. Ela, agora uma das irmãs mais ativas na visitação aos enfermos, e ele, sempre com sua cesta de pães sob o braço. Trocaram um abraço apertado, sem precisar dizer muito. Sabiam que, ali, não eram apenas duas histórias de cura, eram provas vivas de que Deus ainda age, ainda fala, ainda muda destinos. E o mais lindo, ele faz tudo isso sem alarde, como quem planta uma semente e confia que, no tempo certo, ela vai frutificar. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para serem anunciados com trombetas. São para serem vividos, compartilhados e, acima de tudo, agradecidos com a vida. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre o bairro simples onde a igreja ficava, um jovem chamado Lucas chegou até o portão de ferro, hesitante. Ele não era da cidade, mas tinha ouvido falar daqueles irmãos que não faziam barulho, mas que oravam com uma fé que parecia mover montanhas. Carregava nas costas uma mochila surrada e, no coração, uma dor que nem os médicos haviam conseguido explicar. Havia meses que Lucas sentia um peso no peito, uma falta de ar que vinha sem aviso e o deixava paralisado de medo. Exames, remédios, especialistas, nada adiantava. Até que, em uma noite de desespero, ele se lembrou da história de uma prima que, anos atrás, tinha sido curada na CCB depois que os médicos desistiram. Lá eles não cobram nada, só pedem que você creia, ela lhe dissera. E foi isso que o trouxe até ali, com as mãos trêmulas e a esperança quase apagada. Dentro do salão, as luzes amareladas iluminavam os rostos serenos dos irmãos que já estavam reunidos. Não havia coros ensaiados nem palavras de ordem, apenas o som suave das páginas da Bíblia sendo viradas e o murmúrio das orações. Uma irmã de cabelos brancos, Dona Maria, aproximou-se com um sorriso que parecia entender tudo sem perguntar. Filho, Deus te trouxe até aqui. Ele já sabe do que você precisa, disse, colocando a mão em seu ombro como uma mãe faria.
Lucas sentou-se no banco de madeira, e quando o irmão que presidia a reunião começou a ler o Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, algo dentro dele parece que se mexeu. Não foi um raio, não foi um grito. Foi uma paz tão profunda que, pela primeira vez em meses, ele conseguiu respirar fundo sem dor. As lágrimas caíram sem que ele percebesse, e Dom Maria, ao seu lado, apenas apertou sua mão, como quem diz: Deus está aqui. No final da reunião, quando os irmãos se levantaram para a oração final, Lucas sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível tirasse de lá todo o peso que o oprimia. Não houve espetáculo, não houve palmas, apenas o silêncio sagrado de quem sabe que acabou de testemunhar o impossível. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o irmão Antônio, o padeiro, olhando para ele com um sorriso que já conhecia bem. Deus é bom, não é? Disse Antônio, como se já soubesse de tudo. Nos dias que se seguiram, Lucas voltou. Não por obrigação, mas porque ali ele tinha encontrado algo que não existia em nenhum hospital, um lugar onde Deus não era só uma teoria, mas uma presença real. E, pouco a pouco, a falta de ar foi embora de vez. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nada nos exames. Remissão espontânea, disseram. Mas Lucas sabia a verdade: aquele não era um caso médico. Era um milagre. Um daqueles que a CCB não anuncia nos jornais, mas que mudam uma vida para sempre. E assim, como Renata, como Antônio, como tantos outros que chegavam ali quebrados e saíam restaurados, Lucas aprendeu que os maiores milagres não são os que viram manchete. São aqueles que acontecem no silêncio de um coração que se rende a Deus, na simplicidade de uma igreja que não precisa de holofotes para ser luz. Porque na congregação, a fé não é medida por palavras bonitas, mas pela vida transformada de quem, um dia, entrou pelas portas da igreja carregando dor e saiu carregando esperança. Lucas voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito. Não era mais a dor da doença, nem o medo da morte, mas uma gratidão que não cabia dentro dele. Ao entrar em seu quarto, olhou para a parede onde ainda estava pregado o exame que confirmava o câncer. Com as mãos trêmulas, descolou o papel e o rasgou em pedaços pequenos, como se estivesse destruindo não apenas um diagnóstico, mas todo o passado de sofrimento. No lugar daquele papel, colou um versículo que havia ouvido no culto: pela sua ferida foste sarados, 1 Pedro 2:24. Não era só uma frase bonita, era sua história agora. No domingo seguinte, Lucas estava de volta à congregação, mas dessa vez não foi arrastado pela desesperança. Foi levado pela fé. Ao entrar, sentiu o mesmo cheiro de café fresco que saía da cozinha dos irmãos, ouviu os mesmos hinos cantados com voz simples, mas agora tudo tinha um brilho diferente. Os olhares dos irmãos que antes lhe davam pena, agora lhe davam força. A irmã Maria, que tanto orou por ele, o abraçou chorando: eu sabia que Deus ia te curar, meu filho. E Lucas, com a voz embargada, só conseguiu dizer: não foi só a cura, irmã. Foi tudo. Porque a verdade é que Lucas não era mais o mesmo. Antes, ele vivia reclamando da vida, culpando Deus pelas coisas ruins. Agora, até o sol da manhã parecia mais bonito. Até o trabalho no escritório, que antes era um fardo, virou oportunidade de testemunhar. Um dia, seu chefe, um homem cético, percebeu a mudança: Lucas, você tá diferente. O que aconteceu? E ele, sem vergonha, contou tudo. O homem ouviu calado, mas algo naqueles olhos duvidosos se mexeu. Talvez uma semente. Os meses passaram, e Lucas se tornou um daqueles irmãos que chegam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, que visitam os doentes, que oram pelos que chegam quebrados como ele já chegou. Não era um líder, não pregava, não tinha títulos, mas era um milagre andando. E a cada vida que via se transformar ali, ele entendia melhor porque a CCB não precisa de propaganda. Porque o verdadeiro anúncio não está nos outdoors, está nos olhos de quem sai de lá com a alma curada. Até que um dia, no culto de quarta-feira, uma mulher entrou chorando, segurando um exame nas mãos. Lucas reconheceu aquele olhar, era o mesmo que ele teve um dia. Sem dizer nada, se aproximou, colocou a mão no ombro dela e sussurrou: irmã, Deus já sabe do que você precisa. Só confia. E enquanto a mulher se ajoelhava ali, entre os bancos de madeira simples, Lucas fechou os olhos e orou, lembrando de como, naquele mesmo chão, sua vida havia mudado. Porque na congregação, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem toda vez que alguém decide acreditar.
E Lucas, que já foi um homem sem esperança, agora era a prova viva de que, quando Deus toca uma vida, nada volta a ser como antes. Nem a doença, nem a dor, nem o medo. Só fica a certeza de que, onde há fé, até o impossível se curva. E isso, ninguém tira. A mulher, cujo nome era Mariana, tremia enquanto segurava o papel amassado entre os dedos. O diagnóstico era claro, uma doença que os médicos disseram não ter cura, um nome complicado que soava como uma sentença. Ela tinha ido à congregação como último recurso, depois de esgotar todas as esperanças nos hospitais e remédios. Mas ali, entre aquelas paredes simples, onde o cheiro de café recém-feito ainda pairava no ar da cozinha comunitária, algo dentro dela começou a mudar. Lucas não precisou perguntar nada. Ele já sabia. Porque ele também já tinha segurado um papel assim, já tinha ouvido o médico dizer não há mais o que fazer. Mas ali, naquele chão de cimento desgastado pelo tempo e pelos joelhos de tantos que, como ele, buscaram a Deus, algo maior que a medicina tinha agido. Então, ele apenas ficou ao lado de Mariana, enquanto ela chorava baixinho, as lágrimas molhando o exame que, para ela, era uma prisão. O pastor, que passava pelo corredor, parou ao vê-los. Não disse nada no primeiro momento, só observou, com aquele olhar sereno de quem já viu Deus operar muitas vezes. Depois, se ajoelhou também, ao lado deles, e colocou a mão sobre a cabeça de Mariana. Filha, Deus não é Deus dos impossíveis? Ele não mudou. O que os homens não podem, ele pode. E hoje, aqui, ele vai mostrar o seu poder. A oração começou baixa, quase um sussurro, mas logo outras vozes se juntaram. As irmãs que limpavam os bancos pararam, os jovens que ensaiavam os louvores no fundo da igreja se aproximaram, até as crianças, que brincavam no pátio, vieram e se ajoelharam, como se soubessem que algo grande estava para acontecer. Não havia música, não havia sermão, só pessoas, unidas, clamando pelo milagre que só Deus poderia dar. Mariana sentiu uma paz que não vinha dela. Era como se uma mão invisível apertasse a sua, dizendo, não tenha medo. E então, enquanto as lágrimas secavam em seu rosto, ela ouviu uma voz dentro do coração, não era a do pastor, não era a de Lucas, mas uma voz que ela reconheceu imediatamente, levanta, minha filha. Já está feito. Quando ela abriu os olhos, o pastor sorria. Vá ao médico amanhã. Vai ver que Deus já trabalhou. Mariana queria acreditar, mas o medo ainda coçava dentro dela. Como poderia um Deus tão grande se importar com ela? Mas Lucas, como se lesse seus pensamentos, segurou suas mãos e disse, eu também duvidei. Mas Deus não precisa da nossa fé perfeita. Ele só precisa que a gente dê um passo. E você já deu. No dia seguinte, Mariana foi ao hospital com o coração apertado. O médico, que a conhecia bem, franziu a testa ao vê-la. Voltei porque acho que precisa refazer os exames, ela gaguejou. O homem suspirou, achando que era mais uma paciente em negação, mas, para não discutir, pediu que fizessem novos testes. Quando os resultados saíram, o médico ficou pálido. Os números que antes gritavam doença agora mostravam saúde. Os nódulos tinham sumido. Os marcadores, normalizado. Era como se aquele papel que ela trouxera chorando à igreja nunca tivesse existido. Isso não é possível, o médico balbuciou. Mariana só sorriu, porque ela já sabia. Doutor, tem coisas que a medicina não explica. Mas Deus explica. Quando ela voltou à congregação na semana seguinte, não foi chorando. Foi dançando. E quando subiu ao pequeno palanque de madeira para dar seu testemunho, não precisou de muitas palavras. Bastou mostrar o novo exame, limpo, sem manchas, sem sombra de doença. E então, olhando para Lucas, que chorava de joelhos no meio da igreja, ela disse, eles disseram que não tinha jeito. Mas aqui, Deus mostrou que tem. E assim, mais uma vez, a congregação viu que milagre não é coisa de livro, não é história antiga. É hoje. É aqui. É na vida daqueles que, como Mariana, como Lucas, decidem acreditar que, quando Deus fala, até as células obedecem. Porque onde há fé, até o impossível se ajoelha. E isso, ninguém, nenhum médico, nenhuma doença, nenhum medo consegue tirar. Naquela noite, depois do culto, a igreja não esvaziou como de costume. As pessoas ficavam, abraçavam Mariana,
tocavam no papel do exame como se fosse uma prova sagrada. Alguns choravam, outros sorriam sem conseguir esconder emoção. Até os mais quietos, aqueles que costumavam só ouvir em silêncio, se aproximavam para dizer: isso é coisa de Deus mesmo. Lucas não conseguia se levantar do chão. Permaneceu ali, de joelhos, com as mãos tremendo enquanto segurava a Bíblia aberta no salmo que havia lido tantas vezes nos últimos meses: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, aquelas palavras tinham um peso novo. Não eram mais só letras. Eram vida. Foi então que o pastor se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Meu filho, Deus não só curou a sua esposa. Ele está curando você também. Lucas olhou para cima, confuso. Curando o quê, pastor? O homem sorriu, com os olhos brilhando. O medo. A dúvida. Aquela voz que sussurrava que você não ia aguentar. Hoje, Deus calou essa voz para sempre. E era a verdade. Lucas sentiu algo dentro dele se quebrar, não de dor, mas de alívio. Como se uma corrente pesada tivesse caído de seus ombros. Ele se levantou, não mais como um homem derrotado, mas como alguém que havia visto o impossível de perto. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Médicos que haviam assinado o laudo de Mariana ligavam para confirmar, incrédulos. Um deles, que era cético, pediu para ver os exames pessoalmente. Quando viu, balançou a cabeça e murmurou: isso não tem explicação médica. Mariana sorriu e respondeu: não tem mesmo. Mas tem explicação divina. A vida deles mudou. Não porque a cura os tornou famosos ou porque tudo ficou fácil de repente. Mas porque agora eles sabiam, no fundo da alma, que Deus não era uma ideia distante. Era real. Era presente. Era aquele que segura a mão do homem quando o chão parece sumir. Mariana voltou a trabalhar, mas agora com um propósito diferente. Toda semana, ela levava alguém doente para a congregação. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia, com uma convicção que só quem viu o milagre de perto pode ter. E muitas vezes, aqueles que iam só por curiosidade acabavam voltando não mais como visitantes, mas como filhos. Lucas, por sua vez, deixou de ser apenas um marido grato. Tornou-se um homem de oração. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele se ajoelhava no mesmo lugar onde havia chorado na igreja e agradecia. Não por ter recebido o que pediu, mas por ter aprendido que Deus ouve até o suspiro mais fraco. Um ano depois, no mesmo dia em que Mariana havia recebido o diagnóstico, eles voltaram à congregação com um bebê nos braços. O médico disse que, com os tratamentos, eu nunca poderia engravidar, ela contou, emocionada, enquanto mostrava o pequeno Miguel para a igreja. Mas o nosso Deus é especialista em fazer o que os homens dizem que é impossível. E assim, a história de Mariana e Lucas se tornou mais uma prova de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados, eles são vividos. Porque quando o povo de Deus se une em fé, o céu se inclina para ouvir. E quando o céu ouve, até as leis da natureza se curvam. Porque Deus não mudou. Ele ainda abre o mar vermelho. Ainda faz o sol parar. Ainda ressuscita sonhos. E, acima de tudo, ainda ama de um jeito que nem a ciência explica, nem a lógica entende, mas que a fé sabe reconhecer. E isso, ninguém pode negar. O pequeno Miguel, agora nos braços de Lucas, sorriu como se soubesse que sua vida era um hino de vitória. A igreja explodiu em louvores, e até os mais reservados enxugaram lágrimas. Não era só um bebê, era a resposta a noites de oração, a um diagnóstico que parecia uma sentença, a uma fé que se recusou a aceitar o não como final. Mariana, com a voz trêmula, contou como, meses antes, uma irmã em Cristo havia lhe dito: Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, ou um berçário. E assim foi. Contra todas as probabilidades, o ventre antes estéril floresceu. Os exames, que antes mostravam apenas desespero, agora exibiam batimentos cardíacos ritmados como um lembrete: eu sou o Senhor, que faz todas as coisas em Is 45:7. Mas o milagre não terminou ali. Porque Miguel não era só um filho, era um chamado. Lucas, que antes se afundava em dúvidas, agora via a mão de Deus até nos detalhes, no emprego que apareceu quando as contas apertavam, na vizinha que doou o enxoval, na paz que substituiu o medo.
Deus não só deu o filho, ele nos ensinou a confiar, ele confessou, segurredo à mão de Mariana. Eis a lição que nenhum livro poderia ensinar: os milagres não são só para admirar, são para nos transformar. A fé que move montanhas é a mesma que nos faz ajoelhar em gratidão, que nos ensina a ver o divino no cotidiano. Porque se Deus pode fazer um bebê nascer de um ventre fechado, imagine o que ele pode fazer em um coração aberto. Hoje, Miguel tem 3 anos. Corre pelos corredores da congregação, e seu riso ecoa como um testemunho vivo. Deus ainda escreve histórias com finais que a lógica não prevê. E quando perguntam a Mariana como explicá-lo, ela apenas sorri e repete as palavras que ouviu numa noite de desespero: esperai no Senhor, animai-vos, e fortifique-se o vosso coração, e esperai, pois, no Senhor. ASL 27:14. Porque milagres não são exceções, são a assinatura de um Deus que ainda age. E isso, ninguém, jamais, poderá negar.